Vamos então fazer a nossa prece, para que assim nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos espíritos amigos que participam deste evangelho online do Centro Espírita Vicente de Paulo, e que nós possamos, a partir desse momento, abrir os nossos corações, as nossas mentes, estarmos atentos à lição que nos será passada, que ela possa fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, aumentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, fortalecer o nosso caráter, e que nós possamos, a cada dia, através desses ensinamentos, modificar os nossos sentimentos para melhor, colaborando assim com Jesus na construção do reino de Deus, que é a tarefa que cabe a cada um de nós. Que nós possamos, então, darmos início a mais um Evangelho online desta noite. E que assim seja. Com você, Eliana. É uma alegria estar novamente com vocês, nessa posição, né, de trazer as reflexões, os ensinamentos, por que não, para facilitar um pouco mais a nossa caminhada, né, nossa evolução. Então, que nós possamos, então, aprender um pouco mais. O tema, o capítulo de hoje, né, como a Lu falou para a gente, é Ao Sol da Verdade. E em algumas edições, né, ou antes aparecia Ao Clarão da Verdade. E essa lição tem, então, como fala, né, que o Emmanuel, como sempre, pinça para fazer as suas considerações, a seguinte fala de Jesus. Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Então, primeiro, nós vamos nos deter um pouquinho falando sobre esse Consolador prometido, a que Jesus fala e que dá título a esse capítulo. Então, sobre isso, né, Jesus, num versículo anterior, ele diz assim, vou ler então o 12 e o 13, né, para contextualizar essa fala de Jesus. Então, ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus, antes de partir, né, pressentindo a finalização da sua tarefa aqui no planeta, ele então, reunido com os seus discípulos, diz então isso a eles. Porque, embora Jesus tenha transmitido à época muitos ensinamentos, né, o seu evangelho, que é a nossa base, é aquilo que nós buscamos conquistar para evoluir, mas mesmo falando em parábola, não dava para ele dizer claramente as coisas que, com a revelação, né, por meio dos espíritos, trazida por Kardec, nós ficamos sabendo, né? E isso e muito mais por outros espíritos que vieram depois. Então, não era possível dizer além do que Jesus disse. O que ele disse já causou tanta confusão que o fez
morrer na cruz, né? Então, imagina se ele tivesse dito o resto. Mas, como sempre, Deus não nos desampara e Jesus promete, então, o Consolador prometido por meio do Espírito de verdade. Que aí nos é revelado, então, por meio da doutrina espírita, né, ditada pelos espíritos superiores, codificada, organizada por Allan Kardec. Então, eu vou colocar aqui só algumas pequenas considerações do Kardec no Evangelho, na Gênese, para contextualizar um pouco melhor. Então, na Gênese, no capítulo 1, item 26, nós temos o seguinte: se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. E ainda assim, né, já temos também mais de 100 anos da codificação da doutrina e nós estamos ainda aprendendo, muitos ainda estão aceitando, né? Outros ainda não. E por que, né? Qual é a finalidade desse Consolador prometido, né? Então, são duas, que seriam explicar aquilo que Jesus já havia dito e recordar esses ensinamentos. Por quê? Porque ele já sabia que, com o passar dos séculos, nós, enquanto humanidade, iríamos esquecendo do seu evangelho, que foi o que aconteceu mesmo, né? E quando, então, Kardec faz o seu trabalho de codificação, nós vivíamos um mundo, um momento da ciência, um mundo voltado para a materialidade, né? Foi muito bom, tivemos avanços magníficos no campo das ciências, dos experimentos, das descobertas, mas o Evangelho de Jesus, a espiritualidade, estava relegada, estava nem em segundo plano. E então era o momento de vir o Consolador prometido para nos chamar para as questões espirituais novamente. No Evangelho, o Evangelho, né, nos fala, né, o que nos trouxe o Consolador prometido, né? Ele nos trouxe a doutrina espírita, né? Para nós, a doutrina espírita. E aí, lá no capítulo 2, item 7, temos assim: o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, aqui no Evangelho, ele nos mostra, né, a importância e o papel desse Consolador. Na verdade, muda toda a nossa vida, né? Com o advento da doutrina espírita, não porque ela seja detentora de algum poder divino, mágico, ou porque nós somos escolhidos, especiais, não é por isso, não. É justamente porque, nos mostrando, por exemplo, a vida após aqui a morte do nosso corpo, isso muda toda a nossa perspectiva de existência. Se, então, antes, nós só tínhamos a certeza do agora, aqui do mundo material, e então o nosso jeito de viver e a nossa maneira de olhar para a vida, né, falando enquanto humanidade,
era outra, né? Era do viver o aqui, o agora. Vamos falar isso mais à frente, depois da fala do Emmanuel. E com as informações que vêm da espiritualidade, muda toda a nossa vida, né? Para quem crê ou para quem quis conhecer, tudo mudou. E aí, a gente vai agora, então, propriamente para a lição, né? Que é o capítulo 35, chamado Ao Sol da Verdade. E aí, então, tem essa fala, né, de Jesus, dizendo que enviaria o Espírito de verdade, e aí ele faz, então, a sua narrativa, né? Ele diz assim: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a povos, grupos, nações ou pessoas. Não, o Emmanuel não escreveu isso agora, embora nos sirva como uma lupa, né? Olha de quantas coisas aqui nos fala. Se nós devemos lutar pela riqueza, se nós devemos lutar para conquistar expoentes políticos, se nós devemos ir para o embate, para o debate, a disputa verbal, né, ou o ataque às pessoas, aos povos. Então, parece até que nós estamos falando dos dias de hoje mesmo. E o Emmanuel continua. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Olha que pergunta interessante. E, na lógica de sempre, eles responderam. Aí, enquanto isso, a gente já pensa, né, o que será que eles responderam, né? Como é que a doutrina espírita pode contribuir para o progresso da humanidade? E eles respondem assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, né, aquela perspectiva que eu falei. Então, aí a gente pelo menos tem o conhecimento de onde é que está o nosso tesouro, de que a nossa vida, a nossa casa não é aqui, é lá no mundo espiritual. Nós temos a liberdade de escolher, mas eles nos trazem a informação. Então, esse é a principal contribuição, né? E uma das contribuições, então, do Espiritismo ou das informações do mundo espiritual. E ele continua: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, será que existe, será que não? O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E que importante que é, né? Essa nossa vida, o momento que a gente está vivendo. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, como nós estamos precisando ouvir, refletir e colocar em prática tudo isso, né? Então, ele vem dizer: olha, são só experiências, é uma bobagem nós nos dividirmos, porque um é branco, um é negro, um é indígena, porque um é rico, outro é pobre, porque um, ideologicamente,
pensa de uma maneira e o outro defende outras conquistas. Então, ele vem dizer isso, olha, isso é uma bobagem. Cada vez que nós reencarnarmos, nós vamos nascer para vivenciar uma experiência diferente. Então, o que hoje nós fazemos da experiência que temos, o melhor uso, o mau uso, vai, inclusive, acarretar nas próximas reencarnações as consequências dessas nossas escolhas. E ainda, a última parte, ele diz assim: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Como uma luva, meus amigos, para nós, em todo momento, né? É uma poesia, é uma maneira de chicotear a gente, mas com uma poesia. Então, hora de nós realmente repensarmos, né? Talvez nossas estratégias, né? Talvez em algumas questões, nosso modo de ver as coisas ou de expressar, né? Então, ele fala, inclusive, educação, né? Entendimento, fraternidade, serviço. E fala de nós começarmos a iluminação por nós mesmos. E agora nós vamos, então, focar um pouquinho nessa questão do materialismo que o Emmanuel traz, né, da questão 799. A gente diz assim, nossa, né, mas que radical, né? Então, ele está dizendo que é função da doutrina espírita combater o materialismo, né? E coloca o materialismo como uma coisa ruim, né? Uma chaga da humanidade, ele coloca isso, né? Uma chaga, como uma doença, né? Um mal mesmo. Mas aí, a gente pensando um pouquinho mais, será que Deus colocaria para a gente algo aqui no mundo que nos condenasse a sofrer ou ao mal? Será que Deus faria isso sendo perfeito, bom e justo? Será que ele armaria para a gente essa cilada, essa pegadinha? Então, a gente sabendo que Deus não faria isso, então vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse tema. Na verdade, os espíritos, quando dizem isso, estão nos alertando, né, disso que nós até já falamos. Que, primeiro, né, o que nós vamos considerar aqui, do que a gente está falando quando a gente está falando, né, materialismo? A gente está falando de tudo que é passageiro, de tudo que é efêmero, de tudo que a gente não pode levar lá para casa. Lembrando que a nossa casa é lá no mundo espiritual. Eu aponto, né, lá só pela nossa, pela memória que a gente tem, né, de que o mundo espiritual está lá no alto, né? Então, esse é o principal recado para nós, né? Para o nosso despertar, de que a nossa casa é no mundo espiritual, de que a gente está aqui de passagem, e de que todas as coisas são para serem usadas para o nosso desenvolvimento, para a nossa iluminação, para a nossa evolução. E aí,
a gente já começa a pensar um monte de coisa, né? Ah, mas um tem muito, o outro tem pouco, né? Um tudo dá certo, o outro não. Um abre 1000 empresas, todas dão certo. Outra pessoa abre 10 empresas e todas quebram. E aí a gente, nesse quesito, a gente tem de considerar a particularidade de cada espírito e de cada experiência, né? Então, cada um de nós traz uma bagagem e traz um plano reencarnatório para desenvolver aqui, um conjunto de coisas para aprender. Então, em uma das reencarnações, ou seja, numa das vezes que a gente renascer aqui, pode ser que tudo pareça dar certo aos olhos dos outros, em um aspecto, por exemplo, no aspecto material, mas em outros aspectos pode ser o aspecto da nossa dor, né? Porque nenhum de nós, estando num planeta de prova e expiação, vai passar aqui de sapato largo, veio aqui para ficar no reino de delícias, né? O tal do paraíso, né, que se fala, não é aqui, não é realmente. Então, a gente vai tomar cuidado e cuidar de algumas questões quando a gente fala aí do materialismo. Então, primeiro, né, isso, que é passageiro, é efêmero, então, não é para a gente ficar apegado, guardar no coração, se agarrar aqui e querer levar até para o túmulo. Separar também o que tem preço e o que tem valor. O que tem valor, ok, é para a gente investir. O que tem preço é coisa, é só para ser usado e compartilhado. Por exemplo, dinheiro, recursos, compartilhado também com quem não tem. Não só oferecendo ali o peixe para a pessoa que está com fome, mas depois também, quem sabe, o que podemos fazer para ajudá-la a aprender a pescar? Outra coisa que está embutida nesse conceito de materialismo, né, para a gente pensar. O presentismo é o tal do aqui e agora. Então, a gente fala, olha, eu até já falei aqui, o presente tem esse nome, né? Porque é realmente uma dádiva, um presente, é para a gente caprichar. Então, eu falei mesmo e é verdade. Mas aqui a gente está falando do que eu até já falei, do é só aqui o agora, é só essa vida. Então, a gente pode pôr o pé na jaca, porque não vai ter nenhuma consequência. Para que eu vou ser bonzinho se depois todo mundo vai acabar no mesmo lugar? E a tal, né, da recompensa, né, que muitos ou muitas vezes, né, a gente faz as coisas pela recompensa, eu não vou ganhar nada com isso, então eu vou ser malzinho mesmo, porque vai ficar tudo certo. Então, é claro que esse é um equívoco, né? Eu vou falar só dar a pincelada, né, por causa do tempo, mas vocês podem depois pensar mais e pesquisar ainda mais. Então, essa promessa do nada, né, é uma cilada. E não é para a gente, então, cair. Aí tem ainda as aparências, né? O mundo de aparências, que a gente pode se distrair e muito, né? No mundo das coisas. Então, a gente só tem 2 pés, então a gente não precisa ter 100 pares de sapato, né? Só tem 2 orelhas, não precisa de 500 brincos, não é? O excesso de conforto também, o excesso de conforto é uma cilada. Então, o conforto, eu trabalhei para isso me ajuda a produzir melhor, não tem nenhum problema. Mas o excesso de conforto nos deixa no ócio, o ócio excessivo, não é só o descanso. Descanso é uma coisa. O ócio eterno, excessivo, é outro, né? A preguiça, junto com isso, né? Uma cilada. A preguiça, o amanhã eu faço, o descanso eterno, a preguiça de evoluir, sabe? O imediatismo vem junto também, e a gente vive muito um momento de imediatismo, né? Então, tudo, as redes sociais, a internet, as tecnologias,
automação, nos deixou mal acostumado, né? A gente não tem paciência nem de se o controle remoto não for muito rápido, a gente já fica ansioso, né? O celular, o computador, então a gente ficou acelerado. Então, tudo é para agora. Muitas vezes a gente não tem paciência, e evoluir dá trabalho, demora, dói, e é preciso a gente investir tempo, esforço, senão, né, a gente não tem sucesso. Não preciso nem falar do supérfluo, né? Acho que até já falei. O supérfluo, então, é para nós termos o necessário, podemos ter uma casa confortável, ter alimento, roupa, podemos, né? Mas ninguém precisa do supérfluo, como eu falei, de 500 coisas, né? Para que nós vamos colecionar óculos, relógios? Para quê? Utilitarismo também está nesse grupo, né? Utilitarismo a gente vê muito, né? Porque a nossa população está envelhecendo cada vez mais, ou seja, nós estamos vivendo cada vez mais, e aí, mas nós temos uma sociedade que é assim, utilitarista. Então, assim, tá velho, não serve para mais nada. Ah, não serve para mais nada? Não produz mais, de acordo com os olhos, né, ou da sociedade, ou de alguém. Então, não serve para mais nada, joga fora, né? Então, tudo assim. Então, tudo tem a utilidade, mas não é utilidade. Ah, mas essa pessoa tem sabedoria, né? Ela tem como contribuir com outros recursos. Não, é o utilitarismo e ali ainda material. O que tem para oferecer? Não tem nada para oferecer? Né? Ou que nem às vezes a criança que nasce, né, com paralisia cerebral, não vai nunca andar, nunca vai. Então entra também utilidade, mas não vai servir de nada, né? Vai viver numa cama, então para quê? Ou, né, os defensores da eutanásia também, não vai mais andar, vai viver em coma. Ou então, né, já está muito doente. Então, também nós temos que pensar sobre isso. O poder, né? O poder mesmo de ter poder, o ter, a mentira, e a gente está falando chama ao sol da verdade, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Na mentira, muito presente nos dias de hoje, e em dose muito, muito grande, né? E o cuidado que a gente precisa ter, né? Passar pelos 3 crivos, como dizia o apóstolo Paulo, né? Se é bom, se é útil, se é verdadeiro, né? Antes de compartilhar, porque muitas vezes aquela informação tem cara de verdade, mas não é verdadeira. E muitas vezes nós vamos encaminhar para uma pessoa que vai perder a paz, que vai acreditar, que vai se desesperar, né? Então, e nós espíritas, muito mais, nós temos que ter essa responsabilidade, né? Então, já não estamos mais no nível de, a gente não deve mentir, e isso, né, não é uma coisa boa. Então, nos dias de hoje, ela tomou proporções muito maiores. Então, nós temos que ter esse compromisso, né, esse cuidado. Os espíritos, nessa questão 799, eles estão se referindo, né, quando falam aí do mundo material, eles estão se referindo ao nosso progresso, né? Então, eles estão dizendo, mesmo que não é para nós nos determos em tudo isso que nós encontramos aqui e que muitas vezes nós caímos, né? E que ele é um instrumento aqui coroando, né? Que Deus jamais daria algo para nós nos perdermos, que é um recurso para nós evoluirmos mesmo, para auxiliar a lei do progresso, né? Então, nós temos
os inventos, cada vez temos melhores recursos, podemos produzir mais alimento, então isso tudo vem para nos ajudar. E para encerrar e deixar para a gente pensar, né? Eu vou contar uma fábula bem rápida, que é a seguinte. Então, o espírito das trevas, ele fez uma liquidação, já que nós estamos em Black Friday, né? Então, eu trouxe, eu achei que cabia. Ele fez, quem quiser, ele fez uma liquidação, gente, da loja dele lá, né? Uma loja muito sofisticada, ele colocou lá à venda as ferramentas, né, que ele normalmente usa. E lá no balcão tinha, então, né, os rótulos que definiam as ferramentas, né? Então, ódio, outro que era maledicência, desespero, inveja, crime. Mas lá no meio tinha uma, assim, escrita em dourado, e que tinha o nome de desânimo. Eu falo assim, mas desânimo, né? Coisa ruim, espírito das trevas, né? Não entendi. E aí, essa ferramenta já tinha muito desgaste, sabe? Já estava bem usada. Mas ela tinha o preço mais caro de todos. Estranho, né? E aí alguém perguntou, então, por que o preço era tão alto? E aí, ele, muito feliz da vida, respondeu, essa ferramenta é a que eu mais uso, porque com mais facilidade é que eu consigo entrar no coração das pessoas, né? Porque pouca gente sabe que ela me pertence. E quando eu entro no coração das pessoas, eu então consigo usar as minhas outras ferramentas à vontade e realizar todos os meus intentos. Então, por que eu trouxe essa historinha falando de desânimo, né? Justamente para a gente não desistir, nem pelo momento, nem pelas dificuldades que a gente está vivendo, ou porque a gente acha que não tem jeito, para a gente não desistir, porque o nosso papel aqui é justamente levar essa luz, né? Nos iluminar e levar essa luz para todas as outras pessoas. E vou dizer aqui só uma fala. Diz assim, os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Está no Reformador de 1963. Então, que nós possamos reformar a nós mesmos, que nós possamos servir com alegria, inclusive com as nossas boas vibrações, vigiando e orando para que a gente logo possa ser um planeta de regeneração. Muito obrigada, fiquem com Deus, boa semana a todos. Nós agradecemos de todo o coração a Eliane, que nos trouxe hoje um tema a ser pensado, que a gente possa fazer muitas reflexões. E vamos nesse momento, então, abrandando os nossos corações e ainda com as nossas mentes em aberto. Nós vamos fazendo uma vibração de muito amor, de muito carinho pelo planeta Terra, por todos os países nele divisados. Vibremos pelos seus dirigentes, pelos seus governantes, para que possa conduzir com honestidade e com igualdade. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, também, imaginando o nosso contorno geográfico e vibrando muito amor pela nossa pátria. Entendimento, o respeito,
a aceitação, a igualdade. Vibremos muito amor pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governadores. Vibremos também por todos os países que sofrem com a assolação da natureza, com a guerra, com o desentendimento. Vibremos intensamente por todos os lares, principalmente estes que estão em dificuldade, em desacerto. Que o Mestre Jesus possa entrar a esta porta da frente, levando a esse lar o amor, a tranquilidade e o entendimento. Vamos fazendo uma asepsia em todo lar, em todos os quartos, em todos os cômodos. Vibramos também muito amor, muito carinho, muita proteção por todos os doentes e os que estão em seu leito de dor, para que o Mestre Jesus leve o conforto a cada qual, conforme o seu merecimento. Vibremos pelos presídios, pelos presidiários, tanto do corpo quanto do espírito. Vibremos intensamente pelos asilos e pela velhice abandonada. Que Jesus possa levar todo o amor necessário. Vibremos também pelos orfanatos e pelas crianças também ali esquecidas, que possam encher de alegria e de amor. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos trabalhos, pelos nossos amigos. Vibremos também por aqueles que se julgam nossos desafetos. Enchendo nossos corações, deixando aqui uma vibração de muito amor, muito carinho, muito conforto, para que o plano espiritual leve onde se fizer necessário. E para nós aqui reunidos, e por aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, pedimos fortalecimento, que nós possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade, de muita saúde. Pedimos permissão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade presente. E pedimos permissão para encerrar mais um encontro da noite, dando graças a Deus. Que assim seja.